Bom dia, graça e paz. Aqui é a Thalita Martins. Mais uma manhã na presença de Deus e eu quero continuar lendo com você o nosso livro Esposa e Mãe. Os segredos de uma mulher feliz e satisfeita no casamento e no lar. Hoje eu quero finalizar o capítulo 2 e aí no finalzinho vão ter aquelas 3 perguntinhas práticas, né? Para você pensar, amém? E eu quero ler com você aqui em 2 Coríntios 1, do versículo, apenas o versículo 4, que diz assim: Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, para que quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes esse mesmo consolo que Deus nos deu. Ou seja, Deus já nos deu. Amém? A pergunta desse subtítulo de hoje, né? O primeiro é assim: você está à disposição de seus filhos? E aí ela diz assim: Deus, ele está à sua mão direita. Você leu bem isto? Deus, ele está sempre à sua mão direita. Ele está pronto a fazer qualquer coisa que você precise. E ele diz: eu a ajudarei com a minha mão direita. Olha que maravilhoso é isso. E isso é o que seus filhos precisam de você. Eles precisam saber que você está sempre lá, pronta a ajudar, está à sua direita. Mas talvez você diga: espere um pouco, isto vai me amarrar muito, isso vai demandar muito de mim. E vai mesmo. Mas você sabe quantos anos você tem para estar, entre aspas, amarrada ou tão comprometida? Muitos poucos. Você pode esperar para ter aquelas coisas extras em sua casa. Você pode esperar para fazer aquelas outras coisas que você quer fazer, aquela viagem. E ela diz assim, algo muito forte: quando você se casou e escolheu ter filhos, você assumiu uma responsabilidade diante de Deus. E talvez você pense: mas eu nem sabia que estava fazendo isso. Bem, você assumiu, quer soubesse ou não. E Deus, ele mantém você responsável por isso. Ele a mantém responsável por seus filhos até que eles se casem e vão embora. Em Levíticos 27, no versículo 3 e do 5 ao 7, Deus divide as idades exatamente como nós dividimos hoje. Ele disse aos filhos de Israel que bebês eram as crianças de 1 mês até 5 anos, jovens de 5 a 20, adultos de 20 a 60 e velhos de 60 para cima. Não é interessante? A Bíblia não é um livro desatualizado, não é verdade? Ele diz que você é responsável por seus filhos até que tenham 20 anos de idade, ou até que eles se casem. Mas este é um pedaço muito grande de minha vida. Quanto mais você pensar assim, mais pedaços vai tirar da vida deles. Quanto mais disposição você tiver de estar à sua mão direita, mais recompensa vai receber no final desses 20 anos. Você quer atravessar os anos da adolescência dos seus filhos sem muitas lutas e tristezas? É uma pergunta. Então, deixe que eles saibam agora, enquanto são pequenos, né? No caso de mães que têm filhos pequenos, deixe que eles saibam agora que você está à sua mão direita. E eu não estou dizendo que você deve ficar como um ioiô esperando que os seus filhos puxem o barbante. Simplesmente deixe que eles saibam que você está permanentemente à disposição e que podem contar com você. E aí ela relata aqui: minhas filhas me disseram muitas vezes que a melhor coisa que eu fazia era assar pão ou fazer biscoito logo antes delas chegarem da escola. E eu fazia isso porque minha mãe também costumava fazer o mesmo. Ainda posso lembrar de que eu mesma sentia um vazio dentro de mim quando sabia que a minha mãe não estaria em casa quando eu chegasse da escola. Bem, você diz, meu filho compreende. Meu filho sabe que eu me preocupo com ele, mesmo quando não posso estar em casa quando chega.
Isto é verdade, mas se ele sabe que você não vai estar em casa quando voltar, ele sente um vazio e insegurança durante todo o tempo que está na escola. Os seus filhos precisam saber que você está à sua mão direita. Assim como Deus diz, eu estou à sua mão direita. Se o Deus Todo-Poderoso pode dizer isto para você, então com certeza você também pode dizer isto para os seus filhos. O Salmo 103, verso 17 e 18 diz que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Por outro lado, Êxodo 25 diz que o pecado dos pais visitará os filhos até a terceira e quarta geração. Estes versículos costumavam me preocupar muito e eu pensava, isto não vale. Eu tenho a mesma disposição que meu pai tinha e eu a detestava. Passei muitos anos lutando contra ela e nos últimos anos eu me submeti. Se eu tivesse me submetido no princípio, a vida teria sido tão mais fácil. Cristo mesmo disse que se nós não estamos imitando a Ele, estamos imitando o diabo. Efésios 5:1 diz que, como filhos de Deus, devemos imitá-lo. Em João 8:44 ele diz, vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. É natural seguirmos as coisas para as quais temos tendência, isto é, fazer o que o diabo quer que façamos. Ou seja, irmãs, nós precisamos, imitar Deus, o nosso Pai, que é perfeito, rico em amor, em misericórdia, em graça, e não deixar, que Satanás domine a nossa vida, porque quando ele traz aqui esse contexto, falando vós sois do diabo, na verdade o Senhor nos comprou com alto preço, mas a nossa carne foi gerada no pecado, e ela sempre vai tender para o pecado, e o pecado jaz de quem? Do inimigo, do maligno. Então, quando a gente deixa a nossa carne, sobressair, dominar as nossas atitudes, a nossa forma de tratar os filhos, o marido, é fato que nós estamos sendo filhos, não de Deus, porque o Senhor, Ele é perfeito, como eu disse, Ele é rico e abundante em amor, em graça e misericórdia. Então, que você seja constrangida a deixar o Senhor, dirigir a sua vida, que o teu espírito seja fortalecido e que você seja guiada por Ele. Amém? Vamos para o segundo e último subtítulo desse capítulo 2, que diz assim: cada geração é responsável por sua própria conduta. Deus diz outra coisa muito interessante em Ezequiel 18:2. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Em outras palavras, porque meu pai tem mau gênio, eu também tenho esse mesmo tipo de temperamento. Certo? Talvez você pense. Errado. Você sabe por quê? Porque Deus também diz claramente que não deve ser assim. Em Ezequiel 18, ele diz que não podemos mais usar os nossos pais como desculpa. Deus quer que você faça algo com a sua vida para que esta sequência de herança pecaminosa seja mudada. E isso irá acontecer se você começar a imitar a Deus. Ou seja, não adianta você querer colocar mais na conta do seu pai e da sua mãe. Se hoje você é uma mulher casada que tem os seus filhos, sua família, se você conhece Jesus, você é responsável por suas atitudes. Você conhece a palavra, você conhece a verdade. Então, você tem um modelo a ser seguido. Então, não dá para colocar a conta, nos seus pais. Talvez você cresceu numa família desestabilizada, desestruturada. Talvez você não teve uma boa referência, mas a verdade é que enquanto nós somos crianças, estamos debaixo, como nós lemos aqui, até os 20 anos, debaixo dessa autoridade na vida dos pais, é uma coisa, mas quando você se casa, sai de casa, você tem a opção de continuar ou não com aquele defeito de caráter, não é mesmo? Com aquele desvio de caráter, com aquele jeito, talvez, de gênio forte, eu não sei, mas o Senhor vem nos alertar hoje, irmãs, que nós não precisamos mais ser, aquilo que talvez nós tivemos como exemplo. No Senhor nós somos nova
criaturas. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, né? E o que a gente vai fazer com aquilo que a gente recebeu. Talvez um mau exemplo, você teve uma mãe ausente, uma mãe que não foi carinhosa, eu não sei. Mas você hoje tem a sua família, os seus filhos. E que mãe que você pode ser para eles? Você vai replicar o exemplo que você teve ou você vai fazer diferente? Deixa essas perguntas para você pensar. E para terminar, aqui no final do livro tem a aplicação pessoal, né? São 3 perguntas, na verdade 2. A primeira é: analise quanto tempo você tem dado a cada um dos seus filhos. Por exemplo, quando foi a última vez que se sentou com o seu filho para conversar? Sem preconceito, sem acusá-lo, simplesmente para ouvi-lo. 2, resolva que esta semana você vai começar a dar tempo aos seus filhos. Se tiver uma filha, saia com ela para ir no shopping, ver vitrine, tomar um sorvete, ir em algum lugar que ela gosta. Se tiver um filho, dê um passeio com ele, acompanhe ele numa atividade que é importante. Faça disso uma norma na sua vida. Amém? Que o Senhor fale ao seu coração nesta manhã, através desse livro, desse texto. Eu sei que são letras, mas o Espírito Santo é que atua. Amém? Que Deus abençoe você nesta quarta-feira.